Danátio, o paladino da justiça, reaparece, impedindo com que os touros negros consigam trazer Asta de volta. Porém, a sua derrota já é iminente e a sua balança penderá a favor de Asta e os seus companheiros. E isso já foi explicado lá atrás em Black Clover. Claro, se você quiser saber de tudo isso e tudo que rolou nesse capítulo de Black Clover, então fica comigo aqui nesse vídeo até o final e bora lá! E aí galera do canal do Mano Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Black Clover, dessa vez o capítulo 362. Antes de mais nada, eu já quero agradecer a todos pelo seu like aí embaixo, para todos que estão se inscrevendo, compartilhando e comentando. E eu devo dizer para vocês que esse foi um capítulo bem emocionante, principalmente pelas falas da Mimosa. Eu confesso para vocês que eu me surpreendi porque o Tabata, mais uma vez, ele soube escrever um capítulo tão bom em algo simplesmente tão simples, porque não teve tantos acontecimentos até o final do capítulo com a aparição do Danátio. Porém, esse discurso da Mimosa e do próprio Marx, cara, eu achei que foi incrivelmente bem escrito. E por que bem escrito? Porque ele bate diretamente com o que Black Clover vem abordando nesse tempo todo, pelos ensinamentos do Asta de não desistir, pela aparição do Seke, tentando ser mais forte mesmo quando todas as desvantagens se encontram no seu caminho, e ainda mais com as palavras de Mimosa, mostrando mais uma vez que Black Clover é uma obra extremamente sensível em sua escrita. E eu gosto bastante disso do Tabata. Eu acho que a maior qualidade de Black Clover é isso, pelo menos no meu ponto de vista. E vamos começar com esse capítulo com o Rei Kira gritando e berrando para que todos salvem ele. Não importa ali quem vai morrer, né? O que importa é que tem que salvar os nobres, o que importa é que tem que salvar aquele rei, esse rei que já era para ter caído ali na vala faz tempo. E é engraçado como o autor, ele tem a oportunidade de fazer, por exemplo, o Lucius dar um soco na cara do Kira nesse momento, e os seus quadros ali passam para ter um soco na cara do Kaiser. O Kaiser que só serve para apanhar. Cá entre nós é um dos piores capitães dos Cavaleiros Mágicos, vocês não concordam? E bom, o que acontece é que o Kira lá fica lá berrando, fica lá despirocando, o Kaiser acaba levando um soco do Lucius, porque aparecem diversos Lucius, como a gente tinha visto em capítulos passados, e o que eu sinto falta nesses momentos, e que eu acredito que o Tabata vai fazer só mais pra frente, é a reformulação do pensamento dos nobres para com os plebeus e para com as outras pessoas ao redor. O Rei Kira ainda não perdeu aquela pompa, mas depois daquele arco do Danátio, todas as pessoas vendo o Asta derrotando ali o Majin que tinha aparecido no reino de Clover, cortando ele ao meio, quando o próprio Rei Mago e o Danátio, entre outros cavaleiros mágicos que acabaram aparecendo e não conseguiram fazer nada, demonstra pra gente que através do Yuno e também do Asta a gente vai ter uma mudança de mentalidade para com aquele povo, principalmente com os próprios nobres, visto que a sua vida corre risco e a pessoa que vai salvar esses nobres vão ser os plebeus que eles tanto desprezavam. E aí sim a gente vai perder aquele preconceito para com os plebeus, e essa eu acho que é uma parte bem legal, embora o Rei Kira é insuportável. Bom, então que depois do soco que o Lucius aplica em cima do Kaiser, o povo começa a ficar desesperados. Nota ali para os pais do Finral que acabaram aparecendo nesse capítulo, dizendo que o Rei Julius estava nesse tempo todo disfarçado, ou então que ele estava guiando o inimigo nesse tempo todo, e todo o povo acaba olhando para o Lucius, imaginando que é o Julius, só que de cabelo pintado, porque a aparência no final das contas é a mesma, então é facilmente capaz do povo confundir o Lucius com o Julius, porque são a mesma pessoa, só muda ali o cabelinho. E aí o povo já tá pensando que vai morrer, que já não tem jeito mais, e aí começa uma transmissão ali do Marx, utilizando a sua magia e falando com o povo, motivando eles e até mesmo exaltando muito o Yuno, até porque até então ninguém sabe que o Asta estava vivo. O Marx chega a se lembrar das palavras do Julius para com ele, dizendo que informação é uma das grandes armas poderosas ali naquele mundo, é muito mais poderoso até do que magias, e eu não digo só informação, mas também a comunicação. E aí o Marx avisa todo o povo que aquele que está no corpo do Julius na verdade é o Lucius, ele é o grande inimigo deles, e que o Rei Mago teve o seu corpo tomado. E aí que começa uma das partes mais legais do discurso do Marx, porque ele diz o seguinte: os Cavaleiros Mágicos e as outras pessoas, mesmo sabendo que o Lucius é mega, ultra mais forte do que eles, estão arriscando as suas vidas para salvar essas pessoas, tanto nobres, como Cavaleiros Mágicos, como plebeus, entre outros, não fazendo distinção de ninguém e protegendo o país. Reparem nas palavras do Marx, porque ele
não diz, nós estamos protegendo os nobres, nós estamos protegendo os plebeus e os nobres. Não, ele fala como o país inteiro para que todos entendam que todos ali fazem parte de uma coisa só, que eles não precisam se segregar em espaços divididos. E é então que a Mimosa também chega a falar, por quê? Porque ela, não só como nobre, para passar ali uma certa confiança para o povo que é plebeu e também para o povo que é nobre, ela assume ali a liderança do microfone e dizendo que ela é Mimosa Vermilion, que ela também faz parte da nobreza e também faz parte do Alvorecer Dourado, ela começa a elogiar o Yuno e diz que ele mesmo já conseguiu derrotar pelo menos um dos Lúcios. E se ele derrotou um dos inimigos, eles ainda podem fazer alguma coisa. Passando o quê? Passando confiança tanto para um lado quanto o outro e também mostrando os grandes feitos do Yuno para que o povo olhe novamente e fale, nós temos aqui uma esperança. E enquanto temos essa esperança, ainda temos os capitães como Uriel e também os vice-capitães que estão lutando sem parar para proteger aquele país. E várias pessoas foram levadas para ela para que fossem curadas e nenhuma delas tem danos muito graves por conta da própria magia do Yuno que fornece força para todo o povo. E aí, aproveitando essa força da Terra do Nunca do Yuno, ela aproveita e diz, galera, peguem esse poder e fujam daqui, se salvem. Mas ao invés dela focar só no egoísmo humano, porque quando ela diz corram e salvem as suas vidas, as pessoas poderiam sair ali como desesperadas. O que ela faz logo a seguir? Para que vocês sejam salvos, também tenham o desejo de salvar as pessoas, dando a entender o quê? Que olha só, vocês têm que ajudar as outras que não conseguem fugir. E é por isso que o poder de proteger e viver é o mais forte que há. E graças a isso, eles vão conseguir sair dessa. E é então que ela diz para eles não desistirem, se lembrando ali do Asta e dos seus ensinamentos, né? O Asta que sempre ensina todo mundo. O povo começa a ficar comovido com isso, mas ainda precisavam de um exemplo. Mas não um exemplo de alguém forte, mas sim de alguém fraco que está tentando o máximo ser forte para ajudar os outros. E quem aparece é o Sek. O Sek dizendo, fujam porque eu seguro aqui esses paladinos, eu seguro aqui esses anjos, eu faço o que tem que fazer aqui. E aí faz uma magia de proteção, mas só leva um raio na cara e pumba meu boi, o cara já foi pro saco. Só que é aí que o capítulo ele começa a emocionar mais, porque o Sek ele teve uma mudança de mentalidade depois de não só conhecer o Asta, mas conviver com ele e compreender que ele nunca desistia. Chegou um momento que o Sek percebeu, o que eu estava fazendo nesse tempo todo não serviu de nada, eu podia ser forte também, mas eu nunca tentei. Então agora, mesmo que seja tarde, eu vou continuar tentando, mesmo depois de mais velho, mesmo depois de passado um maior tempo para eu poder entender isso, finalmente eu compreendi. E é isso que a gente tem que dar valor no personagem do Sek, porque ele tá tentando ser forte e mesmo que ele não consiga, ele ainda pode lutar, ele ainda pode se levantar. E é aí então que ele, mostrando ali uma cara toda surrada, ele diz que ele vai fazer a mesma coisa que o Asta. E foi uma mudança ali por parte do Sek e amadurecimento que eu considero muito importante para esses capítulos de Black Clover, porque o Sek ele servia mais como gag cômica, ficava lá seguindo o rei, pagando uma de bonzão em vários momentos, mas ele compreendeu de fato que não adiantava ficar daquele jeito, que ele precisava mudar e graças a tudo isso que aconteceu em sua vida, ele mudou. Então eu acho que foi um desenvolvimento muito legal para o Sek e ainda acho que ele vai fazer algo grande, entre aspas, ou pelo menos algo significativo. E aí o Lucius fala que, não adianta nada vocês fazerem isso, porque não adianta vocês ficarem se esforçando, vocês vão perder e pronto, acabou. O Yuno pergunta assim, poxa, você acha isso mesmo? E parece que a animação do Yuno voltou. Será que ele tem uma outra carta na manga? Bom, veremos nos próximos capítulos. Eu acredito que ele ainda tem mais uma cartada, mas ele vai ficar todo esbagaçado no final para outros personagens aparecerem mais pra frente, a Mimosa curar ele e ele voltar para a batalha. Pelo menos é isso que eu acho que vai acontecer. Ele vai continuar lutando contra o Lucius e aí em um certo momento ele vai conseguir desferir mais um golpe e tudo, mas depois vai apanhar de novo e é aí que os nossos mocinhos chegam. E bom, o que acontece agora é que nós trocamos de cena, estamos na Terra do Sol, o Asta pergunta se todo mundo já tá pronto, só que o Ryuya diz que apareceu um certo cara aí e atrapalhou os planos. E enquanto os touros negros estavam ali fazendo a invocação para que o Asta pudesse voltar para Clover, simplesmente aparece o Damnatio. E aí o Damnatio fala pra galera, é o seguinte, a minha balança vai pender pelo lado da justiça e vocês todos estão lascados. E aí eu quero lembrar pra vocês a magia do Damnatio, que é a magia da balança, né? Ela regula a magia de todas as pessoas, equilibrando, ficando no mesmo patamar.
mar. Basicamente ele faz o que, ó? Se eu tenho 100% de magia e você tem 50, ele vai deixar você com 50 e eu com 50. Ele vai deixar tudo equilibrado. Só que ele não consegue lidar com magos muito fortes, tanto que o próprio Madin deu muito trabalho pra ele e ele não conseguia controlar exatamente o Madin. Só que agora ele é um paladino, então ele teve um grande boost de poder, então ele vai conseguir controlar basicamente ali todo mundo que tá ali, os touros negros e tal, porque não é só uma pessoa, ele pode controlar de todos e equilibrar os poderes. E ainda deve ter outras maneiras de utilizar o seu poder, embora eu tenha revisitado os capítulos de Black Clover, não encontrei nenhuma outra forma pela qual ele vai usar sua balança. E aí eu venho com a explicação do porquê ele vai ser derrotado pelos touros negros, ou então que os touros negros farão com que a balança, a própria magia dele, penda contra ele, ou seja, a balança ali vai cair a favor dos touros negros e ele vai simplesmente perder para si mesmo. E isso tá dito lá em capítulos passados, porque depois do Asta ser julgado pelo Danatio, o Danatio queria matar ele, esse tipo de coisa que aconteceu lá em arcos passados, quando tem a Nero, o julgamento da Nero e do próprio Asta, percebam que o Rei Mago naquela época já tinha cravado o resultado dessa batalha a favor dos touros negros e do Asta, porque ele diz o seguinte: de qualquer forma, acredito que a balança vai pender a favor do Asta e dos outros. Então ele basicamente já tinha essa noção e a sua própria magia será usada contra ele e vai pender para os touros negros. Resta saber se a Rainha das Bruxas, ou então a Dorothy, ou as outras pessoas ali ao redor, tirando os touros negros, porque dentre eles nenhum deles vai morrer ou servir de algum tipo de sacrifício, mas é capaz de algum outro acabar se sacrificando, embora eu ache que isso não vai acontecer. E outro detalhe é que nós não temos ali só o Danatio, mas sim outros anjos. Anjos esses que já foi mostrado a nós que são muito fortes. Porém, a derrota dele já é eminente, não só porque ele é um vilão, e a gente sabe que os mocinhos sempre vão vencer, mas sim que a sua própria balança será usada contra ele. Essa, pelo menos, é a minha teoria baseada em capítulos lá atrás, entende? E aí o Danatio vai se lembrar disso e finalmente voltar ao normal. Gostaria de saber o que vocês acham, porque o capítulo terminou aí e o Mano Joe aqui está vazando. Até um próximo vídeo e te aguardo até lá. Fui, valeu!